Pessoal, seja bem-vindo. Então, hoje, nós vamos criar aqui no Google Colab um projeto de RAG, com Wikipédia usando o Lea. O que é RAG, É quando você treina, afina um modelo, um LLM de IA com os dados que você deseja, por exemplo, os dados da sua empresa, do seu negócio. Ou seja, você manda para eles materiais, que pode estar em PDF, em um site. Ele vai pegar aquele, ele vai ler, vai colocar na base de conhecimento deles e vai poder trazer respostas baseado naquele material, certo? E nós vamos utilizar o Wikipédia como base de conhecimento e utilizar o Lean. O que é o Lean, É um projeto, tá aqui no GitHub, certo? Onde você faz um RAG, mas qual é a vantagem dele? Ele diminui 97% de armazenamento, então você tem uma economia de armazenamento de até 97%. Ele é muito rápido, muito preciso e o melhor, é 100% privado, Ou seja, você roda ele localmente, Você não precisa mandar seus documentos para uma LLM externa, certo? E nós vamos utilizar também, como nós queremos que rode localmente, nós vamos utilizar o Queen, que da Hugging Face, que consegue também, ele é bem leve, consegue rodar localmente, certo? Então foi o que eu fiz aqui. Então a primeira coisa, a gente vai construir essa mini base de conhecimento, A gente vai construir uma mini base para aprender e para treino. Esse material ele é baseado numa publicação da professora Elisa, em um Substack. E a gente vai construir uma mini base de conhecimento usando artigos da Wikipédia. No caso, eu vou puxar, fazer o scraping, o web scraping da Wikipédia em português do Harry Potter e do Pokémon. Mas pode ser qualquer outro material, certo? Então, nós vamos usar o LEM, que é um banco vetorial ultra leve, que permite fazer buscas semânticas rápidas e eficientes. Então, a ideia aqui é mostrar o passo a passo de como extrair texto, criar o índice e consultar os resultados, tudo de uma forma simples, privada e sem depender da nuvem. Então, aqui a gente vai instalar as bibliotecas, certo? Estamos instalando aqui o LEM, Pronto. Nós vamos criar aqui o local onde nós vamos armazenar a nossa base de conhecimento. E antes da gente criar a nossa base de conhecimentos com a Wikipédia, nós vamos ver um exemplo simples, de um banco de dados vetorial funcionando. Então eu criei aqui uma mini base de conhecimentos, com conteúdo estático, certo? A gente consegue puxar aqui. Deixa eu clicar aqui. Então você consegue também criar nele, uma base de dados de conhecimento internamente. Ele está criando. E é bem interessante que ele realmente, enquanto se você, por exemplo, vamos subir numa base de dados vetoriais comum, o espaço é absurdo. Nele aqui você consegue olha só, aqui ó, você consegue, olha só, num banco de vetorial normal, ele fica 97% menor. Então ele parte, por exemplo, de um banco de 201 GB, ele fica em 6 GB. E é bem interessante essa proposta dele. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar na nossa mini base que a gente criou lá, aqueles textos, os primeiros dois registros que falem sobre linguagem de programação, certo? Então você coloca aqui, não sei o que é que você está pesquisando, e esse top K é a quantidade de registros que eu quero trazer, que eu quero que ele pesquise, na verdade, assim, vai ser só os dois primeiros registros. Então ele traz bem aqui, ó. Então ele trouxe esse C# é uma linguagem de programação, ó, tem a palavra linguagem de programação, e o Python é uma linguagem de programação. Então ele pesquisou dentro daqueles textos que nós enviamos a palavra linguagem de programação e trouxe aqui, na resposta, certo?
Essa resposta a gente pode estar criando ela como uma variável e colocando, aliás, ela foi criada como variável, né, mas a gente pode estar passando para um sistema para sair com a leitura mais agradável. Então agora eu vou integrar com a LLM, né? Vamos usar o modelo aqui Quen, né? Porque ele é pequeno e executa localmente. Então, tá aqui para rodar. Vocês vão ver aqui o processamento aqui, já. E aqui eu já estou mandando para ele, ó, compare as duas linguagens de programação recuperadas e diga quais são as suas vantagens. Né? Então a gente configura também a quantidade de tokens, né, que vai sair a resposta. Ele está pesquisando, ele já descobriu lá quais foram os dois textos que foi recuperado. Pronto, e aqui é a resposta dele. Ó. Aqui a parte do LLM, certo? A gente mandou para ele essas duas palavras lá, esses dois textos que foram recuperados. E aí ele vai trazer, né? Python é uma das mais utilizadas, certo? Então ele traz essa resposta baseada no material que nós demos para ele, né? Aquelas palavras lá, né? Aquelas frases. E agora nós vamos fazer o nosso mini reg, né? Usando a base de conhecimento a partir de artigos do Wikipedia. Então vou instalar aqui a biblioteca que vai permitir fazer essa pesquisa, né, na Wikipedia. E aqui eu vou criar um outro índice, né, porque a gente tinha feito aquele índice. Eu vou criar agora um outro para armazenar essa base de conhecimento da Wikipedia. E agora eu vou criar um método, né, para baixar o conteúdo da Wikipedia, né? A gente vai usar a API Wikipedia API, né? E aí, como eu disse, a gente vai baixar o conteúdo sobre Harry Potter e Pokémons, mas a gente pode alterar à vontade, certo? E foi que eu fiz também com um texto muito grande, só ele vai baixar e vai ler tudo isso e salvar na memória, né? Então, como é um texto muito grande, foi que eu fiz. Eu quebrei em partes menores que a gente chama de chunks, certo? Aqui é o do Harry Potter, é muita informação, né? Aqui também do Pokémon também é um texto relativamente grande, por isso que eu escolhi eles, porque eu queria mostrar exatamente essa quantidade de informação, né? E como é que ele trabalha. Então, aí aqui eu quebrei, né, em chunks de aproximadamente 500 caracteres, certo? Limitei a 20 chunks, né? Porque aqui, como eu disse, é somente para aprendizado, né? Teste de aprendizado. Então agora eu vou construir a nossa base de conhecimento. Ele está construindo, né? Fazendo as vetorizações, todos os processos de construção. Pronto. E agora a gente vai testar, né? Foi o que eu fiz então, né? Eu vou agora conversar, né, com a nossa LLM lá com o Quen, certo? Estou usando o Quen aqui. E a gente pode fazer perguntas, certo? Por exemplo, eu vou perguntar quem é Harry Potter, né? Eu vou só alterar aqui porque eu fiz um teste com esses 5 e não, mas dá certo. Ele vai conseguir primeiramente pesquisar. Eu já corrigi no de baixo. Então vamos lá aqui. Ó, que é até bom que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu terminar aqui. Que é só um warning, né, dizendo que demorou um pouquinho, mas tá tudo bem, é assim mesmo, né? Eu tô passando para o nosso LLM quem é Harry Potter, certo? E ele tá pesquisando dentro da nossa base de dados lá, né, que foi salva, a resposta para isso tá aí. Pronto. Opa. Aí, olha só o que foi que aconteceu. Vocês viram aqui, ó, a resposta do Queen, né? A resposta mais adequada é Harry Potter. Então, tá percebendo? Eu perguntei quem é Harry Potter e trouxe essa resposta. Aí eu fiquei pensando, mas por que aconteceu isso? Na verdade, foi por isso. Eu botei que o top K era só 5, ou seja, ele só tá pesquisando as 5 primeiras palavras, né? E o token também ficou muito pequeno, são 128 tokens. Aí eu aumentei o top K para 10
né? E aumentei o token para 256, ó. Vamos ver agora. Ó, você vê que ele já pesquisou, porque aqui ele só pesquisou isso aqui, ó. E aí ele não trouxe nada descrevendo, vamos dizer assim, né, quem era o Harry Potter. Aí aqui, ó, ele já trouxe uma resposta melhor. Harry Potter é uma série de romances de fantasia escrita pela autora britânica, tá? Entendeu? Então a gente só foi mexer lá um pouquinho no Tolkien e na quantidade de vamos dizer, chunks, né, que ele iria pesquisar, ele já trouxe uma resposta melhor. Aqui, o que é o Pikachu da parte do Pokémon? Aí ele já trouxe, ó, bem melhor, porque provavelmente aqui nesses primeiros chunks já tem uma resposta que dê para ele montar esse texto. Pikachu é um dos principais Pokémons criados pela série Pokémon. Ele é o principal Pokémon nas versões Elo, então tem a resposta, né? Aí eu mandei outra aqui, o que é Pokédex, né? Aí ó, aumentei aqui K10, né? Mantive o token 128. Mas ele já traz uma resposta bem interessante, ó. E aqui essa resposta você pode, né, como eu disse antes, como ela é uma variável, tá tratando ela e mostrando de uma forma visualmente mais elegante, né? Então é isso, nós criamos um RAG, né? Sistema de busca em nossa base de dados, base de conhecimento, que responde sobre conteúdo da Wikipédia usando o Lean e o Quen, né? E aí a gente pode adaptar o fluxo para outras aplicações, explorar diferentes usos do modelo, né? Inclusive até usar, se quiser, LLMs pagas, né? Porque aí você já tem que ter a API, a chave API. Aqui você viu que não precisou de chave API nem nada, porque ele está rodando localmente. É isso, muito obrigado.